Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 20 de junho, nós estamos recebendo com muito prazer o prefeito do município de Bertioga, o arquiteto José Mauro Orlandini, e o diretor-presidente do Sistema Costa Norte de Comunicação, o empresário Ribas Zaidan. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais e sites com a jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. As manchetes de hoje continuam falando sobre agora a redução das tarifas. A Tribuna traz na capa: tarifas caem em São Paulo após onda de protestos. Na Folha de São Paulo, protestos de rua derrubam tarifas. No Estadão, Haddad e Alckmin cedem, tarifa volta a R$ 3 e movimento Passe Livre mantém ato. No Santa Portal, Haddad e Alckmin anunciam revogação do aumento da tarifa. No site do Boc News, Alckmin e Haddad anunciam redução da tarifa do transporte público. No G1 Santos e região, moradores de São Vicente enfrentam a PM durante protesto. E no site da UOL, São Paulo e Rio de Janeiro reduzem tarifa após pressão. Chico. 8h07 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem. E no programa de hoje, nós vamos conversar sobre os desafios do jovem município de Bertioga. Como conciliar, por exemplo, o necessário crescimento econômico com a indispensável qualidade de vida, objetivando o desejável desenvolvimento sustentável. Bertioga, com seu imenso território, necessita de que todos os seus projetos, planos, investimentos passem pela questão ambiental, que deve permear todos os investimentos, sejam eles públicos ou privados, no município de Bertioga. Nesta edição, nós vamos tratar desses temas, entre outros temas também importantes para o município de Bertioga e para a região metropolitana da Baixada Santista. Mas assim que a Paula Paparelli nos trouxer as informações a respeito da previsão do tempo para hoje e também do movimento de balsas e estradas. Paula. Chico, a entrada de uma frente fria já mudou o clima para esta quinta-feira, que amanheceu chuvosa. A temperatura varia entre 19 e 23 graus em Guarujá. E a Tábua das Marés, as ondas podem chegar a 1,5 metro às 4 horas da tarde. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito lento na chegada a São Paulo pelo sistema Anchieta Imigrantes. Lentidão também no viaduto do Jardim Casqueiro, em Cubatão, por conta do excesso de veículos. Está em vigor a operação 5x5, com as pistas norte da rodovia Anchieta e Imigrantes para quem vai sentido São Paulo e as pistas sul da Anchieta e Imigrantes para quem vem sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam tráfego normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 5 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou ainda por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. Chico. Participe do nosso programa questionando os nossos convidados pelas redes sociais. São 8h09 e nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vista Mar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui.
Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília. Há 50 anos formando e educando gerações. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News. Gostoso de ler e bom de negócios. Apoiar a cultura é valorizar as nossas raízes, é dar valor à nossa gente. Preservar nossas imagens, nossas cores, é você fazendo parte da história. E aqui na Pinacoteca, todo este acervo precisa da sua ajuda. Empresas de todos os tamanhos podem ter o selo de Empresa Amiga da Pinacoteca. É fácil participar. Ligue 3288-2260. Apoiar a arte faz bem. Você ganha, porque a sociedade ganha. Estamos de volta com o Jornal em Foque nesta quinta-feira, dia 20 de junho, e que recebe o prefeito de Bertioga, o arquiteto José Mauro Orlandini, do Partido Democratas. E também recebe o diretor-presidente do Sistema Costa Norte de Comunicação, o empresário Ribas Zaidan. E agora nós vamos ver a reportagem de hoje, Paula. Na tarde desta quarta-feira, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, convocou a imprensa para falar sobre o assunto que iniciou a onda de protestos em todo o país: o aumento da tarifa do transporte coletivo. Líderes do movimento Passe Livre iriam participar, mas desistiram. Desde o primeiro dia 1º de janeiro, um pedido de revisão do valor da tarifa pela concessionária do sistema, e nós não concedemos esse reajuste. Então, a posição que nós estamos tendo hoje é a mesma que nós tivemos no primeiro dia de governo, que é não conceder o aumento da tarifa. O prefeito também afirmou que, caso as esferas estadual e federal desonerem impostos sobre as tarifas, deve propor uma redução no valor da passagem municipal. Existe um projeto de lei no Senado Federal que trata da desoneração dos municípios e também do Estado em relação aos tributos incidentes sobre a tarifa. Se houver condições favoráveis em nível federal e em nível estadual, eu seria o primeiro a diminuir a tarifa com o maior prazer, como já fiz até agora. Ele também anunciou algumas novas medidas para manter o diálogo com a população e garantiu as melhorias já adotadas, como Wi-Fi e ar-condicionado nos ônibus. Nós estamos criando uma comissão municipal de transportes, vamos convidar representantes da sociedade para que possam acompanhar detalhadamente a tarifa aqui em Santos, ser uma caixa transparente, para que as pessoas possam, de fato, fazer esse acompanhamento, esse monitoramento e juntos nós possamos avançar na qualidade. Eu, como prefeito, também não estou satisfeito com a qualidade do transporte. Muito bem, esta é a palavra do prefeito a respeito dessa questão toda da tarifa do transporte público, que em Santos continuará no valor de R$ 2,90. Em Bertioga, prefeito, a tarifa é R$ 2,80. E há a intenção de mantê-la em R$ 2,80, o senhor pretende reduzi-la, enfim. Como é que o senhor está avaliando toda essa onda de protestos em todo o país, enfim? Já chegou a Bertioga também? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Lascala. Prazer estar aqui com você. Parabéns pelo programa, né? Eu acho que é uma oportunidade que a nossa região, principalmente o santista, tem de entender a situação, conhecer as questões, os problemas, as propostas, né, para nossas cidades aqui da nossa região, né? E eu sei da sua competência, né? Tivemos o prazer de ter participado naquele momento da gestão do meu grande mestre, né, o doutor Oswaldo Justo. Saudoso prefeito Oswaldo Justo. Foi uma experiência, foi um grande mestre, né? Eu aprendi a fazer política, né, com o Justo. Eu acho que isso me deu um gabarito, né, para a gente poder tocar
né, e fazer, não perfeito, mas o melhor possível, né? Então, eu acho que com isso eu aprendi com ele, tive naquele momento a oportunidade de conviver com você, né, toda aquela equipe, e foi para mim muito gratificante. E hoje você aqui fazendo esse programa, né, dando essa contribuição para a nossa sociedade da Baixada Santista, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa. Obrigado. Quero cumprimentar o Zaidan, né? O Zaidan, que é do Sistema Costa Norte de Bertioga, um grande parceiro da cidade. É uma emissora que tem a sua esposa, seus filhos envolvidos. Claro que esse sentimento de família dá um grande tempero na empresa, né? Isso dá uma identidade muito grande, que é o que acontece aqui também, né? Esse envolvimento, essa participação da família faz realmente a grande diferença. Então, bom dia, Zaidan. Lascala, nós estamos lá, nossa passagem é 2,80. Eu sempre tive um parâmetro, né? Quando a empresa que foi vencedora de uma licitação, ela faz uma solicitação de um reajuste, ela se baseia no preço do pneu, do óleo, enfim, né? Todos os custos, né, que tem para compor uma tarifa. Então, ela faz aquela planilha, passa por uma comissão, né? Isso chega ao prefeito, para que o prefeito homologue, dê autorização, né, para que aquela passagem, então, tenha aquele reajuste. Eu sempre tive um parâmetro em Bertioga, Lascala. Imagino que uma empresa que atua em Santos, por exemplo, e que atua em Bertioga, né? Santos os trechos são menores, né? As distâncias são menores, né? As ruas praticamente todas são asfaltadas, né? Todas as ruas de Santos são asfaltadas, e a quantidade de pessoas, né? Porque a cidade Santos é uma cidade maior, a quantidade de pessoas, né, que frequentam, que usam esse transporte coletivo é maior. Então, essas são as condições que formam um custo, um valor da passagem aqui em Santos. Sim. Se isso é verdade aqui, né, eu imagino, é fácil imaginar, fazer um comparativo com o que acontece com Bertioga. As distâncias são maiores, né? As ruas, infelizmente, ainda a gente não tem as ruas pavimentadas, a grande parte das ruas ainda é descalça, né? Ruas de dificuldade para transitar nessas ruas, né? Distância longa, ruas não muito boas, e a quantidade, até porque Bertioga é uma cidade menor, né? Então a quantidade de passageiros é menor também. Eu sempre tive esse parâmetro, se a passagem em Bertioga for igual ou menor do que a de Santos, eu acho que o cálculo já fica aí, embora não seja isso que as planilhas nos mostram. Né? A empresa apresenta uma planilha não para o prefeito, mas assim para o conselho, né? Tem uma comissão que estuda, analisa isso, entende isso, avalia isso, né? Quando vai para o prefeito já vai um número, né? Então, eu sempre tenho esse cuidado. Eu acho que agindo assim, eu estou zelando, né, pela qualidade do transporte, porque também não adianta espremer o pescoço da empresa, né, e a empresa prestar um serviço ruim, onde um estudante não pode contar com horário, um trabalhador não pode contar com horário e tal. Não adianta nada, né? Eu acho que a gente tem que ser razoável, tem que entender isso, é uma opção do município terceirizar o transporte coletivo e tal. Então, eu acho que essa é a grande decisão. Por outro lado, Lascala, eu acho que existe toda uma tratativa, e eu digo até regional, né, de que haja um entendimento. O Paulinho falou isso agora, né, o prefeito aqui de Santos, Paulo Barbosa, falou isso agora na entrevista dele, né, mostrando que se houver um entendimento entre o governo do estado, o governo federal, até que para que a gente possa, né, mexer com as tarifas, né? Quer dizer, desonerar a empresa que presta serviço, porque na hora que faz a planilha dos custos, entra lá os impostos, as taxas, a quantidade de tributos. Dissídio, né, de pessoal. Então, é um dinheiro que entra para a prefeitura, né? Mas que ele pode contribuir. Né? Cada um de nós, prefeito, tem inclusive uma disposição, né, de diminuir a carga em cima da empresa para que o resultado final seja o impacto seja menor para o usuário, né? Então, acho que esse é o caminho. Eu vejo que... A tarifa vai permanecer 2,80, prefeito? Embora tenha, Lascala, já uma visão, né, até uma solicitação da empresa, comprovando, né, os custos, quanto que... De reajuste. Pedido reajuste e tal. Mas eu tenho como decisão que não vou tratar desse assunto antes de termos uma visão maior, né, que é isso que o Paulo Barbosa também fez. Mais ou menos como o Santos.
Eu gostaria de ouvir agora o empresário Ribas Zaidan. Zaidan, como é que você está acompanhando todo esse movimento, essas manifestações? Parece que há uma prevista para hoje em Bertioga, não é isso? Tem. Eu acho que para a Baixada toda, bom dia, né? Bom dia aí, o pessoal da... Obrigado pela presença, Zaidan. Obrigado, Chico. Parabéns para você pelo programa. De volta a uma casa, um programa... Você já comandou diversos programas aqui, dentre eles o Opinião. Um programa muito bom, que a gente sentiu muita falta dele. Quem sabe esteja o retorno da Opinião aqui, né, Chico? Mas... Essa também é a minha opinião. Essa é a opinião também? Então, é a opinião de ambos a respeito do Jornal em Foque. Eu acho o seguinte, o brasileiro em si, né, ele está descontente com o que acontece no Brasil. Né? Essa questão do passe livre foi um mote para que eclodisse esses movimentos, que eu imputo como válidos. Eles são válidos, esses movimentos, têm legitimidade, tirando aí esses excessos aí que eu classifico como bandido, como vândalos, né? Essas coisas que a gente vê aí fora do movimento, né? Gente arrombando lojas, roubando, incendiando ônibus. Exatamente, incendiando ônibus, nada disso. Mas eu acho como válido. E a autoridade pública, ela tem que interpretar isso daí, sabe? Os poderes têm que interpretar isso daí, poder executivo, poder legislativo, o judiciário, ninguém está contente com o que está aí. Não é a passagem de ônibus, não. Passagem de ônibus é um mote, como eu falei. Então, o administrador público ou o poder público que não interpretar isso como sendo um aclamo da população, ele vai ficar para trás. Ele não vai ter espaço nesse contexto do Brasil moderno. Tá? Tudo isso daí tem que ser bem analisado. Não adianta vir aqui e classificar como, isso é um movimento esporádico. Não é nada disso, não. Tanto é que baixou lá, o Alckmin e o Haddad baixaram, voltaram o que era a passagem de ônibus. No metrô também, do metrô, o Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Lá em Pernambuco, o Eduardo Campos já havia voltado atrás. Aliás, voltado atrás, não, reduzido em 10 centavos, Rio Grande do Sul, todo mundo reduzindo. Mas isso não é um cala-boca, não dá para você classificar que é um cala-boca. Não é isso, não. Interpreta o movimento de uma outra forma. Como que o Brasil precisa mudar. Essa Constituição que está aí precisa mudar, é uma Constituição arcaica que precisa ser refeita. Tem uma série de fatores. O Brasil precisa de uma série de reformas também. A reforma política, a reforma previdenciária, a reforma tributária, a reforma do Estado, enfim. É absolutamente necessário, é imperativo para o Brasil. Resta saber se o Congresso Nacional tem interesse em promover todas essas mudanças. Tem interesse que se envolve. O prefeito falou uma coisa aqui, Chico, é o seguinte, dá para baixar a passagem, não aumentar, mas reduzir? Lógico que dá, é só o governo deixar de ser tigrão, de ser leão. Desonerar a tributação do óleo diesel, que é aquela famosa CID, né? Claro. Desonerar o ICMS, sabe? Tarifa baixa. Faz um monte de coisa. Não é programa social, ele não tem o programa social do todas as escalas, né? Família. Sem dúvida. Aliás, prefeito, também está previsto pelo Movimento Passe Livre hoje uma manifestação em Santos, no final da tarde, na entrada da cidade, né? O que se espera é que haja bom senso, sem vandalismo, uma manifestação pacífica, tranquila, é o que se espera. E o movimento visa agora a redução da tarifa em Santos. Vamos ver, o prefeito já se manifestou, que isso depende do governo federal e do governo do estado, senão teremos ainda a manutenção da tarifa a R$ 2,90. É verdade. Né? Você falou em Santos, não é em Santos, em toda a região. E no mesmo horário. Então, o Brasil está moderno, Chico, essas redes sociais aí, eles combinam tudo. No nosso tempo aí, eu vou falar no nosso tempo, sim, claro. Não tinha esse negócio de rede social, não, cara. Não tinha nada disso, né, prefeito? Tá certo. Prefeito, mas eu agora queria falar um pouco sobre a questão ambiental em Bertioga, que ela permeia todas as decisões, todos os planos, projetos, investimentos, enfim. Esta é um foco, inclusive, do seu governo. A questão ambiental, a questão da preservação da natureza, da qualidade de vida. E nesse sentido, prefeito, como é que é? O senhor que já é prefeito pela terceira vez, sem contar o período que foi administrador regional, quando Bertioga ainda era distrito de Santos no governo Justo. Como é, prefeito, conciliar
o necessário crescimento econômico que os municípios precisam e também qualidade de vida, preservação ambiental. É muito difícil. Esse é o tal da sustentabilidade. Desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento com raciocínio, né? Com responsabilidade, que é a sustentabilidade. Sim. Eu acho que, La Scala, a gente tem em Bertioga alguns privilégios, a começar pelo momento em que emancipou-se, né? Quando Bertioga se emancipa, já tem uma experiência, principalmente regional, né? Do que aconteceu nas outras cidades, e é claro que agora, implantando uma cidade nova, ela tem ela corrige, né? Eventuais erros ou distorções, né? E eu pude ser o primeiro prefeito, né? Tive o privilégio de ser o primeiro prefeito da história de Bertioga. A nós coube dar esse tom, esse momento, né? O que seria Bertioga, né? E é claro que ter sido administrador para mim foi uma grande escola, né? Então a gente já começou com preparo. Naquela época, 93, né? Quando começou a administração, o meu slogan era Bertioga Qualidade Ambiental. Sim. A gente sempre teve essa vocação, Isso há 20 anos, né? Isso há 20 anos já se falava nisso. Em 93, né? 93. O slogan era Bertioga Qualidade Ambiental, né? A gente sabe da importância que tem o meio ambiente, a gente reconhece que meio ambiente em Bertioga é realmente a galinha de ovos de ouro, né? Porque se tem praia, essa praia tem qualidade, não só a praia, mas também todo o acompanhamento, né? As trilhas, as matas, os rios, as cachoeiras e tal, né? Tudo isso faz parte de um meio ambiente tal que precisa ser preservado, né, La Scala? A gente tem essa consciência. É claro que a gente tem que fazer isso com sustentabilidade. Nós temos que viabilizar o município, claro, né? Agora vamos fazer a revisão do plano diretor e eu já fiz alguns ensaios, né, no sentido de que a gente tem que dar o foco para a gente, para pessoas, né? Vamos fazer uma rua para quem? Para pessoas. Vamos fazer uma escola para quem? Para pessoas, né? Então o foco nosso vai ser a qualidade de vida para as pessoas. E para isso, depois disso, a gente vai fazendo os estudos da própria revisão ou implantação dentro do município da parte urbanística, né? Ah, vai ter prédio, não vai ter prédio? Precisamos de prédio, não precisamos de prédio? Quantas pessoas nós queremos que vivam em Bertioga? Né? Qual a faixa etária dessas pessoas? Então, eu acho que é uma administração, um planejamento urbano, principalmente, ele é é como o organismo da gente, né? Está tudo separadinho, mas está um interligado ao outro. Sim. Se um parar, o outro para também. Claro. E a prefeitura, a cidade, a sociedade, ela é bem isso, né? Então, essa revisão do plano diretor me enche de esperança, né? Acho que hoje nós estamos preparados, eu me sinto, né? Terceiro mandato, depois de ter sido administrador de Bertioga, depois de ter trabalhado na Associação Paulista de Municípios, convivi com praticamente todos os municípios do estado de São Paulo. Eu acho que a gente tem um aprendizado, né? A gente conseguiu aprender. Experiência mais do que suficiente para poder dar uma opinião, participar. Né? Não quero ser o dono da verdade, faça assim ou é assim. Agora, o foco é o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável. Esse a gente tem que buscar, La Scala, buscar esse equilíbrio. Né? Não adianta nada. Acho que esse é o grande desafio, né? Entendeu? Não adianta nada você ter uma área totalmente preservada, mas você tem que cuidar também dessa área. Tem que zelar dessa área, né? Para que não tenha uma ocupação desordenada. E a ocupação desordenada, ela não é só a questão da propriedade e tal, não. Elas são as consequências. Uma ocupação desordenada, a habitação ela é de má qualidade, ela sendo de má qualidade, ela provoca um problema de saúde na família, que vai bater no pronto-socorro, no hospital. Sim. Quer dizer, a cidade é um todo, né? Então tem que ser vista como um todo. Então acho que nós estamos maduros, a cidade está madura. Eu vinha conversando agora com o Zaidan, inclusive eu dizia isso, acho que nós estamos vivendo um momento muito rico em Bertioga, né? Onde, primeiro que a porta da prefeitura sempre está aberta, a minha vontade sempre de ouvir, não sou o dono da verdade, né? Eu acho que qualquer pessoa da comunidade que traga uma ideia que ela seja boa, por que não acolher? Claro. Né? Então, acho que esse momento é um momento muito rico para a gente fazer. Em resumo, prefeito, buscar o desenvolvimento sustentável com democracia, com participação. É isso, né? A sustentabilidade pressupõe a democracia. A democracia. Tá certo. Prefeito, eu peço sua licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque.
Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. O Jornal BOC News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BOC News ao seu jornaleiro. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Santa Portal, um ano de sucesso e referência de informação. No mês de aniversário temos muito o que comemorar. Uma visão regional das notícias estaduais e nacionais. Blogs de personalidades e comentaristas exclusivos. E todo o conteúdo da Santa Cecília TV e FM. Santa Portal, um mundo de informação, entretenimento e serviços. Esperamos seu clique. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, são 8 horas e 31 minutos e nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV nesta quinta-feira, dia 20 de junho. Estamos recebendo hoje, com muito prazer, o prefeito do município de Bertioga, o arquiteto José Mauro Orlandini, do Democratas, e o empresário Ribas Aidan, diretor-presidente do Sistema Costa Norte de Comunicação. Vamos agora a uma pergunta de um internauta, não é isso, Paulo? Isso, Chico, é a Maria Mello, ela é de Bertioga e ela faz uma pergunta ao prefeito. O agendamento de consultas ainda é muito demorado em Bertioga. Quando isso vai mudar, prefeito? O mais rápido possível, né? Na verdade, é claro que a decisão do prefeito, a vontade do secretário Manolo e tal, é que isso aconteça sempre de forma mais rápida, né? Mas tem sido ainda bastante complicado, a gente ainda não tem uma definição satisfatória nesse sentido, embora a gente tenha melhorado a questão do pronto-socorro, do hospital, né? Mas a gente ainda patina nessa questão dos exames, principalmente os exames que são mais sofisticados, né? Que dependa, os exames que são feitos em Bertioga, eles acontecem até de forma rápida, mas os exames que são feitos fora depende, né? Tem exame que é feito do Guilherme Álvaro, depende da agenda do Guilherme Álvaro, né? Não depende da agenda do planejamento de Bertioga, da saúde de Bertioga. Nesse sentido, prefeito, são esses exames sofisticados, um ambulatório de especialidades, enfim, não caberia um investimento maciço em equipamentos para que a população de Bertioga pudesse ter acesso a esses exames, enfim, no próprio município? É muito complicado. Lascala, isso é uma questão de qual é a escala disso, né? Qual é a quantidade de pessoas, qual é a quantidade de exames, tal, né? Qual é a relação custo-benefício, qual é a disponibilidade. Tem assuntos que você nem pode, né, tratar devido à distância, devido à quantidade de pessoas, o volume, a frequência, né? Eu acho que se a gente tivesse a nível regional, né, e a briga nossa com o governo do estado, né, todos os prefeitos aqui juntos, toda vez que se encontra com o governador, esse é um assunto que vem em pauta. Da gente ter uma central, Santos, até por ser a nossa capital regional, né? Eu acho que Santos poderia ter esse sistema de que todos nós, que os outros 9 municípios, né, pudessem se servir de ter aqui em Santos oferecer uma quantidade mais eficaz, né? Esse exame que ela está falando que atrasa, que é difícil, o agendamento, a sua grande maioria, ele se dá por conta de não ter uma agenda, não ter
uma agenda mesmo, né? Aqui, né? Numa segunda instância. Não dá para cada uma da cidade ter equipamentos sofisticados na escala. Sabe, por todas as condições não dá para ter. Mas se tivesse uma central aqui maior, mais equipada, mais eficiente, que respondesse mais, né? Principalmente nessa área de saúde, né? E o governador, sendo médico, ele sabe disso, né? Não dá para esperar, eu não me conformo, né? Que marca-se exame para daqui a 6 meses, como se a doença ficasse parada esperando, né? Exatamente. Mas veja, prefeito, esse seu inconformismo, eu acho que é um inconformismo geral. Porque saúde, Zaidan, é absolutamente prioritário, é o maior patrimônio que as pessoas podem ter. Sim. E, de repente, não se poderia pensar, Zaidan, em uma solução metropolitana. Afinal, o princípio metropolitano exige soluções comuns para problemas comuns. E saúde é um problema comum a todos os municípios. Como é que se poderia encaminhar uma questão dessa? É verdade, Chico. O município sozinho não dá para arcar com isso daí. Não tem condições. Hoje, Bertioga ocupa lá, dos seus 200 e poucos, dos seus 300 milhões de orçamento, ele ocupa 70 milhões só na área de saúde. Você vai no pronto-socorro, você vai no hospital, você vai nas unidades básicas de saúde lá, Chico, você vê gente de São Sebastião, de Mogi das Cruzes, do Guarujá. Você pega a ficha das pessoas sendo atendidas. Porque o prefeito Orlandini optou por ter uma boa saúde. É uma boa saúde que tem em Bertioga, realmente, a gente vê isso daí. Ainda na quinta-feira, o governador esteve aqui na região e eu cobrei pessoalmente do governador essa questão da saúde, que é uma grita geral. Ele veio com o secretário de saúde, veio com o Davi Uípe, entregar a unidade 2 do Emílio Ribas. Eu estive pessoalmente com o governador. É um poço sem fundo, Chico. Se você for ver, um poço sem fundo. Eu acho que o governo federal deveria ter essa questão de recursos mais apostados. do SUS, né? Até do SUS, porque o valor SUS é uma coisa de maluco, sabe? E aí a gente volta. Esse movimento também é pela uma saúde melhor. Sim, por mais saúde, mais educação. Essa esculhambação aí nos hospitais, contra a corrupção, socorro, sabe? Nego sendo atendido no chão, não é nem mais em maca, porque não tem a maca, então ele é atendido no chão. Quando o Orlandini fez essa opção de colocar mais de 70 milhões, é o maior orçamento do município. É a pasta que leva mais dinheiro, leva mais que educação, leva mais que obra de infraestrutura urbana. 70 é maluco, prefeito. Não é que é louco. Olha bem, primeiro que a população precisa de ter o melhor possível. Perfeito nunca vai ter, mas que ter o melhor possível, que a gente que vive, que mora com a família, né? A gente tem a necessidade de ter uma tranquilidade, de saber que vai precisar de um pronto-socorro, vai ser atendido, né? Um hospital vai ser bem atendido e tal. E por outro lado, nós temos ainda a questão, quando a gente fala em sustentabilidade, né? Nós somos uma cidade que tem potencial turístico, né? Não basta ter trilhas, praias, tudo mais, se a gente não tiver os outros elementos. Um turista não vai para um lugar onde, se ele tiver, saúde, não tiver a certeza que se ele tiver uma dor no peito lá, que ele vai ser atendido com presteza, né? Então, eu acho que é uma forma de, primeiro, a comunidade, né, segura a questão de saúde, e que também um turista, né, quando a gente convida um turista para vir para Bertioga, a gente tem que imaginar que ele vai ter um problema de saúde e ele vai ter que ser bem atendido, ele vai ter que sair falando bem da cidade. Ele não pode chegar lá e falar assim, eu não posso ir para tal cidade, porque chegar lá, se eu tiver um problema de saúde, eu não vou ser atendido. Entendeu? Então, e como o Bertioga ainda é pequeno, o sistema de saúde, né, mesmo os particulares e tal, é início de uma cidade, né? Se a gente, enquanto município, enquanto gestão pública, a gente não fizer um aporte, né, ter essa coragem, como o Zaidan falou, o nosso orçamento é 40%, estamos chegando a 40%. Né? A Constituição fala em 15%, nós estamos chegando a 40%, né? Para manter uma saúde boa. Mas, como você falou, é o bem maior que a gente tem. Se não tem rua, se ainda não dá para ter a rua com qualidade e tal, mas, sabe, eu acho que a gente tem que direcionar essa questão da saúde. A rua, uma hora arruma. A saúde você não recupera. Né? Então, eu vejo assim, eu acho que é uma forma de respeitar, uma forma de se posicionar enquanto cidadão.
né? Eu acho que mais do que prefeito, eu sou um cidadão. Eu sou um pai de família, né? Eu sou um membro da comunidade, né? Com a satisfação, o orgulho, né? Essa cidade me deu o título de primeiro prefeito, né? O brasão do município foi eu que desenhei. É verdade. Né? Então eu tenho muito orgulho disso. Obra de sua autoria, o brasão do município. Mas, prefeito, eu insisto na questão da região metropolitana. O senhor já presidiu o CONDESB, que é o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana, a região que possui um braço executivo, que é a Agência Metropolitana, enfim. Os problemas comuns da região, quer dizer, são problemas que todos nós conhecemos, saúde, educação, transporte, que é fator de integração de uma região metropolitana. Mas, prefeito, a gente não vê as coisas acontecendo. Quer dizer, o que ocorre? Qual é o problema? Qual é a dificuldade para que nós tenhamos uma região metropolitana de fato? Porque de direito nós temos há décadas, mas de fato. Nós temos uma quantidade de representantes nossos menor do que nós tivemos já em tempos passados, né? Deputados, tanto estaduais como federais. Eu acho que nós perdemos espaço. A nossa região perdeu espaço. Espaço político, né? Espaço político, né? Da luta. Todos os nossos representantes são ferrenhos, vão lá, luta, busca e tal, mas ainda é pouco, né? Pelo que se precisa, né? Eu acho que a nossa região, pelo tamanho que ela tem, ela precisaria ter mais representantes. Ela precisaria ter mais participação, por exemplo, numa assembleia. Dentro da Câmara Federal, né, buscar mais definições. A Aidan falou de que o governo federal deveria participar mais da questão da saúde. Deveria, né, mas nós temos quantos deputados federais? Né? O Beto, o Márcio, né? Então, quer dizer, e olha que eles se dedicam, a gente é testemunha do trabalho deles, a vontade deles, né? Toda hora, pelo menos para comigo, né? Toda hora eles estão ligando, oferecendo coisas, tal, oferecendo ajuda e tal, mas é muito pouco. Nós já tivemos mais representantes. Nós chegamos a ter 10 deputados, entre os deputados estaduais, cinco federais. E La Scala, você vê uma coisa, olha. Lá 7 estadual. Eu tenho muito orgulho disso também. Quando era o governador Covas, né, a região, a vida inteira falou, décadas falava da região metropolitana, mas ela nunca saiu do papel. É verdade. Ela sempre ficou incubada. Aquela gestão de 93 a 96, os 9 prefeitos, né, tinham amizade, integração, união, ninguém era melhor que ninguém, olhávamos efetivamente pela região metropolitana. Juntou isso à vontade política do Covas, ao conhecimento do Covas, a paixão pela região, isso aconteceu. Tanto que foi a primeira região metropolitana do estado de São Paulo. É verdade. Mesmo São Paulo, que se dizia uma região metropolitana, não tinha no papel. Veio depois. Foi criada de direito. Mas de lá para cá... É verdade, você tem toda a razão. Eu acho que aconteceu, e é uma luta, né? Mas é uma luta, La Scala, que eu acho que esse programa, o Zaidan também, com toda a empresa dele e tal, é essa responsabilidade de nós mostrarmos para a comunidade a importância de escolhermos nossos representantes. Exatamente. Né? Daqui a pouco vai ter eleição. Deputado estadual, deputado federal. Vamos olhar para a gente, vamos olhar para a nossa região. Né? Eu acho que essa é uma forma da gente ter mais voz. É verdade. Né? E esse espaço aqui, prefeito Zaidan, esse espaço está aberto exatamente a lutas como essa. Zaidan, como é que você vê tudo isso? O prefeito colocou muito bem. E o que acontece, na verdade, eu vou dar um exemplo aqui simples. Tem um braseiro ali, todo mundo tem sua sardinha ali, né? Cada um quer pôr a sua sardinha no braseiro maior. Então não tem ainda um espírito metropolizado. Essa é a verdade, Chico. É verdade. Você pega os 9 prefeitos, tá? Com exceção, raras exceções aí, cada um está puxando para o seu lado. Não tem aquele espírito metropolitano que lá atrás, como o Landini falou, o Covas instituiu a região metropolitana, acompanhei muito bem isso, você sabe do meu relacionamento com o Covas. E hoje, pior ainda, hoje existe uma coisa que se materializou em determinados políticos da nossa região, que é eu, e depois o resto. Hoje está mais acentuado isso. É eu, e depois o resto. Ou seja, não há esse espírito metropolitano, claro, por favor. Não há esse espírito metropolitano tão consolidado. Eu posso fazer uma observação aí, claro, que eu acho que se faz necessário. Né? Eu acho que é bem da verdade. Hoje, La Scala e Zaidan, hoje é muito difícil, está muito difícil governar. Não é fácil.
né? Não é fácil. É tentar até sobreviver. É tentar fazer o melhor para cada uma das nossas cidades. Essa é a luta, não é para olhar para o umbigo, não. É a sobrevivência. Hoje existe, Lascala, com essa Constituição Cidadã, que eu acho que ela é ótima, é muito boa e tal, mas ela tem alguns pontos que não foram regulamentados sequer. Então isso faz com que existam distorções. Para nós prefeitos, Lascala, e é bom que a comunidade saiba disso, existe uma lei que fala que tem que ser azul e a outra fala que não pode ser azul. E você, prefeito, escolha onde quer errar. Esse movimento passe livre também tinha que ser feito por nós, prefeitos. A gente quer agir certo, a gente quer fazer direito e tal, mas não consegue. Porque existe conflito legal, existem as dificuldades. As coisas são feitas, quase que todas, parece que são feitas para não dar certo. O prefeito o dia inteiro, a vida inteira, o mandato inteiro, ele tem que sobreviver. E aí fica essa impressão de que eu estou olhando para o meu lado, o outro prefeito está olhando para o dele, e tem que olhar o dia pequeno. As forças são pequenas, tá certo? O que nós temos que ter é essa compreensão. A comunidade também deve entender e participar disso. Como dizia, né, prefeito, o saudoso governador Franco Montoro, né? Ninguém mora no Estado nem na União. As pessoas moram nos municípios, exatamente onde estão os prefeitos. É a linha de frente nesse contato diário e com a cobrança diária dos municípios, precisando dar respostas e muitas vezes... A Constituição, Lascala, a Constituição Cidadã, ela passou para a prefeitura, para os municípios, para os prefeitos, as obrigações, os encargos, custos, né? Os encargos. Os custos, tá certo? Então é difícil. É difícil você ver um programa onde fala que o governo federal manda dinheiro para a merenda. E se pegar o dinheiro da merenda que chega de lá, não dá para dar bolacha para nossas crianças. É duro a gente ouvir isso. É só na propaganda, é duro a gente ouvir uma pessoa da comunidade cobrar do prefeito. Prefeito, o governo está mandando. Tá certo? Chega junto, participe dos conselhos. Eu falo para as pessoas que têm mais interesse político, participe dos conselhos. Nós tínhamos 4 conselhos em Bertioga. 4. Hoje tem 23. 23. Tá certo? Porque eu acredito na participação da comunidade. Tá certo. A comunidade tem que começar a participar. Venha fazer conta junto. Venha ajudar a definir. Muito bem. E é por aí que se vê, quer dizer, a luta pelo municipalismo é uma das lutas mais importantes no Brasil. O Pacto Federativo. Pacto Federativo, né, prefeito? Nós vamos para um rápido intervalo, nós voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana, você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Estúdio Planejados, seu ambiente com mais estilo e personalidade. Preços e prazos de entrega que atendem à sua necessidade. Contamos com um moderno sistema de montagem de seus projetos com produtos e serviços diferenciados que prezam pelo seu estilo. Os ambientes da sua casa merecem uma atenção especial. Tecnologia, design e sofisticação você encontra na Estúdio Planejados. Rua Marcolina Conceição 12 em Baré. Telefone 3307-9224.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 20 de junho. E hoje nós estamos recebendo o prefeito de Bertioga, o arquiteto José Mauro Orlandini, e também o empresário Ribas Zaidan. E agora, mais uma pergunta de um internauta, não é isso, Paulo? Isso, Chico, é a Sônia. Ela faz a seguinte afirmação: Bertioga tem muitas favelas. E a pergunta: existe algum plano para diminuir o número de favelas na cidade, prefeito? Hoje eu estou indo... saindo daqui, estou indo para São Paulo, ter uma reunião na CETESB para tratar exatamente disso, né? Nós temos aí Bertioga, pelo número de habitantes, né, teríamos direito aí de 380 unidades, né, no plano Minha Casa Minha Vida, e nós conseguimos demonstrar a necessidade que Bertioga tem de resolver, né, uma boa parte, uma grande parte, né, quase que a totalidade do déficit habitacional que Bertioga tem, né? Bertioga tem um déficit habitacional e que precisa ser resolvido, né? Quanto menos área você tem para construir, mais caro fica o metro quadrado. Claro. Né? Então a gente tem que viabilizar isso. Foi? Pelo levantamento da prefeitura, o déficit é de quanto? Nós estamos com déficit de 1.200 casas, tal, por aí. Não, 2.200 casas. Nós vamos fazer esse pacote que eu vou estar tratando hoje, né, esse empreendimento, é para licenciamento de uma área para 1.500 casas. Né? Então, eu acho que a gente já vai dando um fôlego, um sufoco, para esse sufoco que é a questão um alívio para essa questão habitacional, né? Que é uma questão, né, Zaidan, que eu acho que preocupa não apenas prefeitos como o do município de Bertioga, mas a nossa região toda também tem um déficit considerável. Bertioga ainda tá bom de consertar, razoável, como o prefeito fala. Você pega Guarujá, você pega outra região aí, dá até medo, né? Não dá, precisa uns 10 governos para consertar, mas Bertioga, o prefeito tem condições de consertar. O que o prefeito sente mais dificuldade, e nós sentimos, Chico, é a questão ambiental. Sabe? O Estado nos deu de presente lá um parque da Restinga. 100 milhões de metros quadrados. 100 milhões de metros quadrados. E não contente com isso, qualquer coisa que se vai fazer em Bertioga, o prefeito não citou ainda, que ele vai lá para resolver com a CETESB, que nessa área, uma área dentro do zoneamento ecológico e econômico, uma área urbana, não é nem de expansão urbana, uma área urbana, tá? Tem um passarinho do bico amarelo lá, entendeu? Bico amarelo tem passarinho em tudo e quanto é lugar. Quer dizer, é uma coisa de maluco, não dá para entender isso, Chico. Essa legislação, ela é rigorosíssima, né? E muitas vezes pune o município, pune os prefeitos, enfim. Por isso que eu volto àquela questão inicial. Essa é a grande dificuldade, conciliar isso, prefeito? Sustentabilidade. Sim. Sustentabilidade é esse equilíbrio. Quantas casas a gente tem que ter para render quanto imposto para pagar o professor, o médico? O que a cidade precisa ter? Entendeu? A sustentabilidade. Aí você preserva o passarinho, né, e não dá condição para as pessoas. As pessoas vão chegar, elas vão invadir lá e vão matar o passarinho, vão cortar a árvore. Vai ser desordenado. Não é melhor fazer isso de forma ordenada, planejada, que é o que nós estamos fazendo. Pega o passarinho e põe dentro do Parque da Restinga, lá no 100 milhões, não tem problema. Pega o ninho dele, ou até tira aquela árvore que está o passarinho, tira com tudo e põe lá dentro do Parque da Restinga. Mas eu até entendo, viu, Zaidan, porque a própria CETESB, ela tem um excesso de zelo, né? Eu acho que essas questões todas elas estão acontecendo por excesso de zelo. Pelo sim, pelo não é não, né? E cabe a gente, né? Cabe ao prefeito ir lá, agora, que é o que eu estou fazendo, lá demonstrar o que significa isso, demonstrar que nós não vamos tirar, né, aquela condição ambiental, né, nós vamos adequar aquela condição ambiental para que a gente possa também dar um espaço para o animal, o homem. Né? O animal, o homem precisa de... O senhor, com 2.000 moradias, o senhor acaba com o problema das favelas em Bertioga. Sim. Não é? É que, na verdade, Bertioga, Las Calas, se fala que Bertioga, favela, né? Você não sente um clima de favela em Bertioga, né? Por mais que a gente tenha essas áreas que foram invadidas em outros tempos e tal, você não tem esse clima, o espírito, o ambiente de favela. São famílias, são trabalhadores, né? Que por falta de opção,
de um terreno mais barato, de uma moradia decente, e acaba se ocupando uma área, construindo um barraco. Você vai numa área dessa, La Scala, as pessoas querem pagar, querem comprar, querem se legalizar. Querem regularizar. O sonho da casa própria é o maior sonho de todo e qualquer cidadão. É o teto, e todos têm direito ao teto, um lugar para ir, um lugar para voltar, principalmente. Chico, o prefeito está falando uma coisa aí que procede bem. Você vê, Bertioga se emancipou em 1991, administração própria em 93, tá? O último loteamento que nós temos conhecimento em Bertioga foi em 1979, o último loteamento aprovado, e foi a Riviera de São Lourenço. De lá para cá, nós não tivemos nenhum loteamento aprovado. Pelos órgãos ambientais, nenhum loteamento mais foi aprovado. Tá? Foi aprovado uns condomínios, a Bougainville, essas coisas, condomínios. Então você vê, nós tínhamos uma população, quando nós nos emancipamos, de pouco mais de 10 mil habitantes. Hoje, Bertioga, segundo o IBGE, tem 50 mil habitantes. Ou se faz a coisa ordenada, planejada, claro. Ou se vai assistir pagar pelas consequências. Todo o litoral, como falou, não é só Bertioga, não. Por todo o litoral, uma ocupação desordenada. E essa reserva natural, que é Bertioga, em função do seu imenso território, né? De repente, 94% da área total de Bertioga é preservada. Vai se perder. De repente vai se perder, né, prefeito? Fora quando você vai comprar um lote nesses 6%, você compra um lote, vai fazer uma casa, você também tem que deixar mais, porque às vezes, na verdade, nem é 94%. Mas olha, prefeito, mas tudo bem, eu acho, isso volta à questão que o senhor colocou no início, da legislação. Ou seja, é preciso que os deputados, e daí a importância do que o prefeito disse, e o Zaidan também, a respeito da representação política, porque para mudar uma situação dessa, um cenário como esse, só mediante a legislação, só mediante lei. E é o papel do deputado, quer dizer, que é o de legislar. E aí entra a CETESB cumprindo lei, entre o promotor cumprindo lei, entre o juiz cumprindo lei. Então, eu tenho falado, inclusive, entre colegas, né, prefeitos, nós temos que trabalhar, não adianta lascar, chegando num ponto, né, eu tenho convívio com o prefeito do estado inteiro, né, sou amigo de todos os prefeitos, né, a gente acabou pela PM tendo essa gama de amigos e tal, e o que você percebe, assim, falta essa resposta, falta essa definição. Não adianta um deputado chegar para um prefeito e falar, olha, eu vou te arrumar uma escola. Como é que ele vai tocar essa escola? Tem que pagar professor, diretor, merenda e tal. Como é que é isso? Entendeu? Então, eu acho que as coisas ainda, as leis, as coisas não estão se encaixando. Caminhando integradas, não estão encaixando. Você precisa fazer, mas não pode fazer. Aí você precisa fazer uma moradia. Porque você tem que dar condição das pessoas morar, mas você não pode desmatar, e você não pode, sabe? Então fica um jogo de braço que a gente precisa ter isso com mais clareza. E aí entra o papel do deputado. Eu já falei, o deputado que for pedir para eu apoiá-lo, eu vou pedir para que ajude a clarear as leis. Que o prefeito possa ter mais clareza e definir o que ele vai fazer, tá certo? Ter mais a visão local. Tá certo? La Scala, nós melhoramos... legislar, né? Nós legislar melhoramos, em favor do olha, município. para você ter uma ideia, nós melhoramos nesse mandato todos os índices. Segurança, meio ambiente, nós recebemos 4 anos o troféu, o título selo verde azul. Os 4 anos recebemos o troféu Montoro, que é das bacias hídricas, tá certo? Todos os índices comparativos, né, nós melhoramos. Educação, nós melhoramos 35%. Foi apostado numa política de desenvolvimento, de qualidade. Sustentabilidade. Mas deu retorno. O retorno está aí. Quando vem o governo do estado, o governo federal, vem fazer a avaliação nos nossos alunos e a gente tem 34%, 35%, né, de melhora na qualidade. Tá certo? Por quê? Porque nós fizemos uma política local e definimos por isso. Investimento é isso mesmo, é investimento em educação, investimento em saúde e, sobretudo, mudança na legislação que emperra, que dificulta o crescimento econômico dos municípios com preservação, com qualidade de vida, visando o desenvolvimento sustentabilidade. Tá certo. Prefeito, olha, nós teríamos muito mais a conversar, infelizmente somos limitados pelo tempo, mas fica aqui desde já um convite para que o senhor retorne, Zaidan também retorne. Obrigado. Muito obrigado pela presença de ambos e nós chegamos ao final. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir das 8 horas da manhã. Mais uma vez, meu muito obrigado pela audiência, pela atenção, pelo carinho e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.